para as obras, né? Sendo que 600
O segmento da cultura ele é fundamental num momento como esse, principalmente de isolamento social. É através da cultura que nós alimentamos o nosso espírito. E é exatamente isso que... Com a sua rede. O segmento da cultura ele é fundamental num momento como esse, principalmente de isolamento social. É através da cultura que nós alimentamos o nosso espírito. E é exatamente isso que tem ocorrido dentro das limitações que o próprio Estado tem com a sua rede de emissoras de rádio, transmitindo o programa Fala Governador.
Recentemente, o governo federal aprovou uma lei como esse, que é a lei principalmente do isolamento social. Essa lei é através da cultura, investimentos que nós alimentamos o nosso espírito. Serão investimentos exatamente pelo menos para o governo do Estado, dentro da se organizou rapidamente, muito a partir do veto, que a gente teve contato na madrugada, que seria sairia hoje no Diário Oficial o veto da Lei Isabel da Loca, proferida pelo governador, e a gente está aqui um pouco para falar sobre esse veto e para comentar algumas falas do governador que foram proferidas no dia de ontem no quadro Fala Governador, da Rádio Tabajara. E aí a gente vai iniciar, mostrar algumas coisas e debater alguns pontos que na fala dele ficou um pouco tortuoso, para assim dizer, para começar. Então, vamos começar com um videozinho e aí a gente vai falando ponto a ponto do que ele foi comentando no dia de ontem. Vamos começar com um videozinho falando ponto a ponto do que ele foi comentando no dia de ontem. Recentemente, o governo federal aprovou uma lei, que é a Lei Aldir Blanc. Essa lei, ela trará investimentos muito altos aqui para Paraíba. Serão investimentos de, pelo menos para o governo do Estado, de 36 milhões de reais, além de recursos que serão destinados aos municípios da Paraíba. Paralelamente a isso, a Assembleia aprovou uma lei que foi encaminhada para sanção ou não do governador do Estado, em que trata exatamente da mesma pauta. Trata exatamente da mesma pauta, com benefícios pensados da mesma forma que a Lei Aldir Blanc. Qual é o problema? Todos nós sabemos que qualquer benefício do governo, ele está condicionado a uma única liberação. Você não pode receber dois benefícios. Como o governo do Estado, em momento algum, teria condições de atender no patamar que a Lei Aldir Blanc está atendendo, é evidente que nós vamos preferir atender um número maior, porque aí 10 mil trabalhadores da área de cultura e artes da Paraíba será beneficiado, do que fazer uma lei estadual restrita, limitada e que atenderia a poucas pessoas. Então, eu acho que é preciso que alguns segmentos da arte e cultura não se deixem levar politicamente, não sejam objeto de margem de manobra de algumas pessoas que estão querendo apenas colocar disputas eleitoreiras pequenas para 2020, já que tem uma eleição, na pauta da cultura. E pessoas foram usadas numa campanha quase que como se fosse pressionar o governador do Estado a sancionar uma lei estadual que seria prejudicial aos artistas, trabalhadores da arte e cultura e às entidades que cuidam da cultura na Paraíba. Eu tenho uma tranquilidade muito grande nas minhas tomadas de decisão. Primeiro, porque eu não ajo e nem decido sob pressão. As decisões têm que ser tomadas com a racionalidade que precisa ter. E, nesse caso, o melhor para a arte e cultura do Estado da Paraíba, o melhor para as pessoas, os produtores, os artistas, é exatamente manter a Lei Aldir Blanc em funcionamento e implantar. Para isso, nós já montamos um grande sistema, juntamente com a CODATA, a Secretaria da Cultura, a FUNESC,
para que a gente possa fazer o cadastramento dessas pessoas que serão beneficiadas, das entidades que serão beneficiadas. É assim que se age, com responsabilidade, com compromisso, não com meias verdades e tentando induzir o erro a pessoas que estão com as melhores intenções. Então, podem ficar tranquilos os artistas que, da forma que nós lançamos anteriormente 6 programas para atender a essa área, nós vamos fazer com que a Lei Aldir Blanc da Paraíba alcance o maior número possível de artistas, produtores e a arte e cultura do nosso Estado, pelos quais eu tenho o maior respeito. E apenas um recado: não se deixem levar por conversas eleitoreiras. Do governador, eu acho que o áudio não está saindo, não, ele lá. Saiu. Estas foram as declarações de ontem do governador e engenheiro João Azevedo, no programa Fala Governador, da Rádio Tabajara, horas antes de publicar no Diário Oficial da União o veto à Lei Zabé da Loca. A Lei Zabé da Loca foi aprovada por unanimidade de todos os deputados da Assembleia Legislativa da Paraíba, a casa que representa o povo, a casa da democracia, e o governador vetou e alega que representa o povo, a casa da democracia, e o governador produziu ontem algumas alegações que elas são perigosas. Primeira alegação é de que o setor cultural pretende ter duplicidade de auxílios. Isso é mentira. A Lei Zabé da Loca, desde o início, ela foi aprovada, inclusive, não havendo qualquer certeza sobre a aprovação federal da Lei Aldir Blanc, mas desde o início que a Lei Zabé da Loca diz no seu texto que não é possível à mesma pessoa receber cumulativamente mais do que um auxílio emergencial. Então, quando o governador, de forma velada, diz que nós tentamos receber mais dinheiro do que deveríamos, como também disse numa reportagem o secretário da Comunicação, semana passada, no Jornal da Paraíba, é muito triste que a gente seja acusado dessa forma. O que a gente precisa entender aqui é que a Lei Zabé da Loca, na sua esfera estadual, ela não compete em absoluto com a lei federal. Num Estado federalista, cada ente tem a sua responsabilidade e tem o seu poder de legislação. O que a gente está dizendo é o seguinte: a Lei Aldir Blanc é recurso federal que está vindo para os cofres do Estado da Paraíba, dos municípios da Paraíba, e o que a gente quer é que o Estado da Paraíba coloque também dinheiro do seu orçamento para apoiar o setor cultural. E porquê, então, 2 leis que versam sobre o mesmo assunto? Reparem, no dia que acabar o dinheiro federal, não vai haver mais dinheiro vindo da União. Então, temos que ter, sim, uma lei estadual que mantenha a proteção aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão totalmente impedidos de trabalhar. O governador, ao rechaçar tudo o que a gente defende até agora, ele nos coloca numa posição, inclusive, triste, que é, ele nos coloca numa posição eleitoralista. O mesmo governador que no início dessa conversa de ontem anuncia um pacote de 800 milhões de reais para o setor da construção civil e retira ao setor da cultura qualquer migalha, qualquer centavo de apoio do governo estadual. Então, nós não somos eleitoralistas, senhor governador. Nós somos pessoas, não somos números. Nenhum de nós tem cargo e tem pretensões a cargos políticos. Nenhum de nós é candidato a nada. Nós somos um movimento popular, coletivo, assente no diálogo, assente na troca de ideias, e estamos aqui fazendo o que os cidadãos têm o direito total de fazer, que é exigir os seus direitos, apontar os erros da gestão, exigir políticas públicas. Então, quando o senhor joga na nossa conta essa questão de sermos manobrados
por questões eleitorais, o senhor está tentando criminalizar algo que é inato e que é um dever cívico de nós enquanto movimento. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário sobre isto. Eu quero. Oi, gente. Vocês não estão me vendo, né? Meu nome é Isaura, eu sou do Fórum de Audiovisual. Hoje eu estou mais áudio do que visual porque tive um contratempo na câmera do computador, né? Mas o que me preocupa também, nesse primeiro ponto da fala, dos muitos que a gente vai comentar, é que o governador, ele fala da nossa campanha, né, para a sanção, como se a gente quisesse ganhar no grito alguma coisa, né? Como se nós estivéssemos forçando alguma barra. Primeiro, governador, nós somos obrigados a falar desta forma, porque, infelizmente, a construção da política cultural do Estado, da parte do governo para com os entes, né, os fóruns e seus artistas, ela está sendo feita de maneira unilateral. Então, assim, o senhor pode até achar que o Estado sabe o que é melhor para os artistas, né? Mas o senhor está escutando apenas a voz do seu secretário, que não está consultando as bases que somos nós, os artistas. Entendeu? E isso é muito grave, né? Tanto para a construção da política pública estadual, quanto no momento que a própria Aldir Blanc vai ser aplicada. Ela vai ser aplicada como? Né? Quem é que vai construir essas diretrizes? A classe está sendo consultada, meu senhor? Né? Então, assim, para quem está eleito para representar o povo da cultura está muito mal representado, inclusive na sua fala. Eu acho lamentável essa postura. Né? E queria frisar, por exemplo, que o audiovisual não tem gerência na Secult. Né? Nós não temos essa pessoa lá. Então, quem é que vai dizer isso? Né? Se o audiovisual ele coloca, ele tem que mandar diretrizes, porque não tem uma pessoa que faça isso lá. Então, eu acho que isso deveria ter sido melhor dito, sabe? Né? Ou então com mais propriedade, que infelizmente nessa construção da política pública nós não temos tido. Ou então com mais propriedade, que infelizmente nessa construção da política pública nós não temos tido. Teu áudio está cortado, Laírton. Abre o microfone. É preciso lembrar sobre essa acusação de manipulação eleitoreira, desse tipo de coisa, que esse processo da Lei Isabel da Loca foi construída a partir da sociedade civil, junto com a Assembleia Legislativa, e foi aprovado por unanimidade, se não me falha a memória, ou quase unanimidade, por parlamentares de todas as matrizes partidárias e ideológicas que nós temos aqui no Estado atuando. Então, assim, eu não sei que tipo de manipulação eleitoral é essa que visa sempre fazer um diálogo com o conjunto da sociedade mais institucionalizada do que a Assembleia Legislativa possível, né? Então é importante lembrar que dentro do rito democrático a gente vai trabalhar junto a esses mesmos parlamentares para derrubar o veto do governador, porque essa é a iniciativa que a gente tem que tomar, né? Então, seguir a luta, mas deixar claro que, em hipótese alguma, isso tem algum sentido eleitoreiro, tá entendendo? E criminalizar a atuação da sociedade civil enquanto busca por políticas públicas não contribui em absolutamente nada para o debate democrático. E sem falar que essa organização da classe artística vem muito solitária porque não há diálogo. Já antes da própria pandemia, a gente já tinha um histórico de ausências de diálogo, ausências de ações do poder público, e que, de alguma maneira, nesse processo de pandemia só se agravou, né? E dizer que um dos argumentos que é posto tanto no Diário Oficial como na fala do governador é a questão da inconstitucionalidade, né? E é curioso porque quando era um projeto de lei, passou pela CCJ, foi aprovada a constitucionalidade, os deputados e deputadas aprovaram de forma unânime e falando da constitucionalidade
dessa medida, né? Então, isso é um ponto que ele se escora e sem bases jurídicas, sem bases nenhuma, ele só fala isso para que, de alguma maneira, a parcela significativa da população acredite, porque é inconstitucional, mas cadê as reais provas, cadê os argumentos? Né? A gente já amadureceu muito esse discurso com deputados, com deputadas, com gente, com advogados, advogadas, discutindo as leis, discutindo o que seria possível, e isso é mais uma das falácias que ele apresenta. Discutindo as leis, discutindo o que seria possível. O governador falou também de outra questão ontem na live, que a gente gostaria muito também de falar sobre ela, que ele fala que o governo do Estado já investiu no setor cultural da Paraíba. Aí vamos passar então esse trecho, para então depois falarmos sobre ele um pouquinho mais. O segmento da cultura ele é fundamental num momento como esse, principalmente de isolamento social. É através da cultura que nós alimentamos o nosso espírito. E é exatamente isso que tem ocorrido dentro das limitações que o próprio Estado tem de intervenção. Mas, mesmo assim, o Estado tem ocorrido dentro das limitações em editais de festival de audiovisual aqui na Paraíba. Nós investimos R$180 mil no Cultura PB na Web, lançado pela Secult. O projeto consiste em divulgação online de 150 atividades culturais. O edital Meu Espaço, R$102 mil, que já terminou, que foi lançado pela Funesc. O edital Arte em Cena, R$588 mil dentro das escolas, selecionar 84 artistas nas áreas de produção audiovisual, artes visuais, dança, literatura, música, teatro, com bolsa de R$800 durante 5 meses, para a realização de uma mentoria dos estudantes participantes do Civulcaton, na verdade, que é o Arte em Cena Digital. O São João na Rede, como você citou, e que a Paraíba teve o prazer de abrir o São João para todo o Nordeste, além da distribuição de cestas básicas e kits de higiene, no valor de R$375 mil. Essas são ações extremamente importantes para o segmento da cultura. Bom, aí aqui ele cita vários editais, né? E aí acho que é importante a gente pontuar cada um deles, porque, sobretudo, as pessoas que não estão tão por dentro deles podem acreditar que todas as falas referentes aos editais são verídicas e a gente tem alguns pontos para problematizar, né? No que diz respeito ao edital Cultura PB na Web, que é um edital que foi lançado a princípio há algum tempo, sem nenhuma conversa com o setor artístico, apresentava vários erros crassos na sua escrita, aí logo em seguida ele foi cancelado e só retornou no mês passado. E é curioso que no mesmo diário oficial que ele anunciou o veto da Lei Isabel Loca, ele adia a publicação, adia todo o processo de execução do edital e, por consequência, ao pagamento. E é um edital emergencial. A gente já está no meio de julho e a Secretaria de Cultura da Paraíba ainda não tinha feito nenhum edital voltado à classe. Né? Um outro edital que ele fala, que aí foi lançado pela Funesc, o edital Meu Espaço, esse foi executado, 100% executado, tiveram as feituras de vídeo, os pagamentos, só que é muito curioso, que foram R$102 mil
voltado para o estado inteiro. Foram pouquíssimos artistas frente à riqueza e à pluralidade de setores que a gente tem. E é curioso que, se a gente olhar setor a setor, a gente vai ver uma predominância gigantesca de artistas da capital, de João Pessoa. Em uma simples leitura, em uma simples análise de uma das categorias, dos 13 selecionados, 12 eram da cidade de João Pessoa. Então, como que você acaba fazendo uma política pública para o estado inteiro, só que privilegia só os artistas da capital? E a Paraíba, ela não fica restrita aos artistas da capital. Só que privilegia só os artistas da capital. E a Paraíba, ela não fica Eu quero comentar especificamente sobre o edital de festivais para o audiovisual do Estado, fazendo uma pequena linha do tempo, né? Esse tipo de ação, de medidas para festivais de audiovisual, já é uma coisa que é debatida há anos, uma solicitação de anos do Fórum do Audiovisual. Por exemplo, junto a todos os festivais do interior, nós temos festivais de cidades com até 5 mil habitantes que absolutamente nunca tiveram apoio do governo. Então, nós até agradecemos essa lembrança, né? Mas a segunda coisa é que isso não foi construído com a classe, entendeu? Houve consulta a cineastas, enfim, mas foram pouquíssimos. A classe e as pessoas do interior, a grande maioria, não 2, 3, não participaram dessa formatação desse festival. Inclusive, no lançamento, quando houve a ida do governo do estado às cidades polo, onde esse edital foi debatido, todas fizeram sua carta com observações para melhoria, né, inclusive de atendimento e do edital. Isso não foi aplicado, né? Esse edital ele foi lançado na abertura do Festival Aruanda, se não me engano, na abertura mesmo, no primeiro dia, eu só não estou lembrada se foi no começo de dezembro ou se foi no final, né, de novembro, aliás. Mas ele é um edital que, na verdade, as pessoas e os festivais, eles concorrem através da Rouanet, renúncia fiscal, né? Primeiro que isso foi uma coisa que o Fórum dos Fóruns, lá atrás, há mais tempo do que esse edital foi lançado, apontou como meio, né, de política pública, porque, por exemplo, muito se fala da Rouanet, mas a Rouanet é pouquíssimo usada na Paraíba. Né? A gente tem um déficit enorme do uso desse mecanismo que é de isenção fiscal. Segundo, é que você tem que inscrever o projeto na Rouanet primeiro, para ele ser analisado, né? E o governo federal dizer, ok, você pode captar esta verba. Aí o produtor, o agente cultural, vai lá com essa cartinha na CAGEPA, que é o ente do governo que está dando 4% da verba para o festival, né? E vou frisar nesses 4%. A rigor, a Lei Rouanet, ela permite que as empresas elas destinem até 12%. A CAGEPA está fazendo 1/3 disso, né? Porque, por exemplo, não fez os 12% e porque, por exemplo, esses outros 8%, trava-língua, né, não foi para outro mecanismo cultural, para atender outra demanda da classe artística, né? E aí é importante lembrar que até a Rouanet dar esta carta de aporte, essa verba não foi paga. Então, ela não foi executada, né? Ela está na conta aí como se tivesse saído, mas ela sequer entrou. Entendeu? Então, isso tem que ser dito também, né? Porque parece que... eu vou colocar uma coisa, governador, que vocês têm uma dívida histórica. Quando eu digo vocês, não é só sua gestão, né? O trato da cultura, em geral,
pelos governos da Paraíba, sucessivos, né, que quando não fica na política do pão e circo, do evento, dão essas migalhas atrasadas, entendeu? Como se 20 mil reais, 40 mil reais fosse fazer um festival de cinema, né? Claro que para quem não tem nada e faz se endividando há anos, isso é muito bom e muito bem-vindo, né? Mas é pouco, e isso mostra também desconhecimento, né, do setor, da realidade do setor da promoção de um festival de cinema, né? Então, vocês têm uma dívida histórica, né? O Estado da Paraíba tem uma dívida histórica com o trato da cultura, né? Eu falei isso na live, na webconferência com a Funjop, e eu vou dizer isso aqui de novo, para que isso fique bem claro na cabeça da população. A Paraíba é um estado mundialmente conhecido por sua arte. Ela não é por sua engenharia civil, nem sua construção, muito menos por sua arquitetura, governador. Entendeu? Ela não é conhecida por sua economia. A economia, sim, a criativa, que é feita pelos artistas, né? Aí você fala do cinema paraibano, ele é conhecido, da música paraibana, ela é conhecida, das manifestações populares da Paraíba, elas são conhecidas, do forró, do São João, isso tudo é conhecido, né? A comida da Paraíba é conhecida, né? A produção de cimento e da construção civil, aí vai ter que brigar com outros estados, entendeu? Então, vocês têm uma dívida histórica, sabe? Não fique falando que dá uma duplicidade, como se a gente quisesse isso, né? Se a própria lei está construída para combater isso, e é bom que vocês criem mecanismo para que isso não aconteça, como aconteceu com a própria auxílio emergencial, entendeu? Porque, a priori, os cadastros, eles não são para atender fins financeiros, eles são mapas, né, de cultura. Então, é bom as pessoas se ligarem nisso. É isso, galera. Perfeito. E reiterar novamente que esse dinheiro não sai do orçamento do governo do Estado. Isso precisa ficar bem claro. O governador está dizendo que sim, que sai do orçamento do governo do Estado, e isso é mentira. Isso sai de uma renúncia fiscal do imposto de renda de uma empresa estatal que há anos deveria já estar fazendo isso. Isso deveria ser política pública das empresas estatais do Estado da Paraíba. Aí também para falar sobre as outras coisas que o governador fala. Por exemplo, ele traz para a fala dele a questão de terem acabado de lançar o edital Arte em Cena, que é um edital direcionado, feito pela Secretaria de Educação e que é direcionado às escolas. Louvamos, obviamente, esse edital. Ele não é um edital emergencial, porque ele já foi feito, inclusive, o ano passado também. Só que quando o governador bota na nossa conta 588 mil reais nesse edital, isso não é verdade. Porque quando a gente multiplica 84 profissionais da cultura que vão ser contratados a 800 reais a mensalidade, o mês que eles vão ganhar, 800 reais, não é? E multiplica isso por 5 meses, a conta dá 360 mil, governador. A conta não dá 588 mil. Então, essa diferença vai ser para as escolas, e muito bem, mas não bote essa conta no movimento cultural, porque ela tem 200 mil a mais que não são para o movimento cultural. O governador fala também do São João na Rede, que é uma iniciativa louvável, porém não houve qualquer edital público de seleção, e é um edital pífio, edital não, peço desculpa, e foi uma ação pífia de 40 mil reais que o Estado patrocinou, então também não é isso que vai matar a fome dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E para finalizar, o governador faz uma conta mirabolante, que é uma conta inclusive que no domingo passado nos surpreendeu, né, com o novo presidente da FUNESC dando essa declaração de mãos dadas com o secretário da Cultura, dizendo que para a cultura vieram kits de cestas básicas e kits de higiene pessoal no valor de 375 mil reais. Bom, vamos lá. O governo do Estado
vem com um discurso completamente assistencialista, ou seja, voltando, nós estamos querendo construir políticas públicas e o governo vem nos respondendo com mero assistencialismo. Ele coloca na conta do setor cultural um recurso, que é um recurso que foi disponibilizado a toda a população carente do Estado. E é claro que a gente acredita que as cestas básicas devem ser mantidas aos que mais necessitam. E que esta é uma política que é da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e não é uma política da Secult. Inclusive, a gente quer ver essa sistematização em relação a esta ação por parte da Secult. Onde é que está essa lista de quem foram as pessoas da cultura que receberam essas cestas básicas? Não se pode simplesmente jogar um número para o ar, que é um número elevado, e dizer que ele vem para a conta da cultura. Então isso é gravíssimo. E eu acho que a gente precisa também, para fechar estas contas mirabolantes do 1.800.000 que o Governo do Estado diz já desde março ter investido no setor cultural, dizer o seguinte: deste 1.800.000, com todas as aspas, que o Governo diz ter investido, que nós já vimos aqui que é mentira, na verdade eles estão fazendo agora o pagamento do primeiro edital da FUNESC, que foi no valor de 102.000 reais. Então, esses recursos não chegaram na ponta, esses recursos não chegaram às pessoas. E lembrando que sempre foi uma pauta do movimento cultural e do Fórum dos Fóruns que somos contra editais. Editais não são solução, principalmente em época de pandemia. O Governo do Estado coloca numa situação de concorrência pessoas que estão passando por dificuldades. E isso não se faz. Não é o momento para serem feitos editais, não é o momento para colocar pessoas que estão passando por dificuldades numa concorrência desleal, que inclusive coloca as pessoas que não têm acessibilidade digital automaticamente fora desta corrida. Então, Governador, a gente pede que meça um pouquinho mais as suas palavras, que talvez não escute tanto as suas assessorias, porque elas não estão sendo verdadeiras. O secretário de Cultura não representa em absolutamente nada o movimento cultural. O secretário de Cultura, das vezes que ouviu o movimento cultural, engavetou tudo o que a gente lhe disse. Foi entregue um estudo sobre um sistema de financiamento e fomento à cultura para o Estado da Paraíba, e o secretário da Cultura não deu qualquer andamento a esse processo. E, Sr. Governador, o que a gente tem para lhe dizer, a si e ao seu governo, é que a cultura traz dinheiro e traz renda, sim. A gente quer trabalhar. E a gente quer trabalhar e a gente sabe como é que é trabalhar e quais ferramentas é que nós podemos ativar. O senhor sabia que só pela renúncia fiscal federal o Estado perde mais de 40 milhões ao ano? Pois é, 40 milhões ao ano. A gente sabe como fazer isso. O seu secretário de Cultura não sabe fazer isso. O que a gente está trazendo são medidas positivas, propositivas, que representam uma sociedade e representam um movimento popular. E a gente pede respeito no que toca a isso. Então, também, e agora devolvendo esta conversa, inclusive, para a Assembleia Legislativa, senhores deputados, vocês legislaram sucessivas legislações sobre a cultura na Paraíba. Todas elas estão sendo descumpridas. Todas elas são engavetadas, como o FIC, por exemplo, que é uma lei feita pela Assembleia Legislativa e que o Estado, ano após ano, não faz absolutamente nada sobre isso. O que é feito da voz de vocês que são eleitos pelo povo? Ou seja, vocês produzem leis que o Executivo não cumpre. Então, a Lei Isabel da Loca é uma lei que vocês aprovaram por unanimidade e que tem toda a legitimidade, todo o apoio do movimento cultural no sentido de derrubar esse veto e demonstrar, de uma vez por todas, que a Assembleia Legislativa da Paraíba tem preocupações para com a população e para com o movimento cultural e que nós só queremos é trabalhar e gerar renda e trazer felicidade para todo o mundo. Lembramos que qualquer auxílio, qualquer subsídio, ele não vai parar numa empresa, num escritório lá em Brasília, num escritório em São Paulo, numa grande construtora no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. Todo o real que for gasto no Estado, ele vai ficar no Estado e vai ser distribuído pela economia, porque a gente vai pagar as contas. A gente não vai fazer mais nada. A gente não vai guardar esse dinheiro numa conta bancária, num fundo imobiliário.
A gente não vai desviar dinheiro para campanhas eleitorais. Pode ficar tranquilo, Sr. Governador. Então, a gente espera que a gente tenha esclarecido um pouquinho mais todas as dúvidas que tenham surgido. Lamentamos novamente as afirmações do Governador, que está claramente equivocado, e lembrar o seguinte: os 600 milhões que o Governador irá colocar de recurso próprio do Estado da Paraíba, existe o Fundo de Incentivo à Cultura, que é o FIC, o famoso FIC, que está orçado na LOA no valor de 4 milhões. O Governador acabou de afirmar que vai colocar 600 milhões no setor da construção civil. Na proporção de gente como a gente, que não sabe sequer, nem nunca viu 1 milhão na frente, é como se o Governador dissesse: eu vou dar 600 reais à construção civil, mas eu me nego a dar 4 reais ao setor da cultura. Essa é a proporção e essa é a dimensão do erro e do equívoco deste governo. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Então, finalizamos por aqui e a luta continua. A gente não vai esmorecer. É só uma coisinha no final. Nós queremos dizer muita coisa, sim, governador, mas a gente precisa melhorar esse canal de comunicação, né? O que nós estamos fazendo aqui é necessário, dada a sua fala, né? Mas seria desnecessário se esse canal estivesse aberto, se essas políticas estivessem sido conversadas com a classe, né? Nós somos artistas, nós somos produtores culturais, então nós conhecemos sim do nosso chão e do nosso lastro. Então, por que não conversar com quem conhece, né? Nós estamos abertos, sempre tivemos a porta da Secretaria de Cultura e do seu gabinete é que está fechado para essas pessoas, que são mais de 300 mil no estado, que movem a economia criativa, cultura e arte. Então, se o senhor considera números, considere este, né? Muito obrigada. Só para reiterar essa fala da Isaura, é inadmissível que o Estado da Paraíba receba esses mais de 35 milhões da Lei Aldir Blanc sem que estabeleça um diálogo com a classe artística. A gente está vendo em múltiplos estados esses diálogos já sendo travados, já sendo construída uma política pública a partir desse dinheiro. A gente não pode esquecer, como a Dina falou, serão 36 milhões que entrarão para a economia do estado da Paraíba. Então, isso, se não fosse a pandemia, já seria um montante muito grande. Em meio a uma pandemia, em meio a uma crise econômica, esse dinheiro vai ser muito importante para reconstruir a economia do estado e está vindo por conta dos artistas, da classe artística. Então, é inadmissível que isso seja colocado e que seja aplicado de forma arbitrária, sem diálogo com os conselhos municipais, sem diálogo com os fóruns. A gente está aqui aberto desde que a pandemia aconteceu e quase nenhum diálogo foi estabelecido, para não dizer nenhum. Então, está mais do que da hora de que isso seja falado, porque a gente não vai esmorecer. Vocês não vão ver meu sorriso, gente. Nem minha mãozinha dando tchau. Podemos encerrar, Eli. Obrigado a todos que estiveram